Primeira questão, a gente falou, né? O nosso mote aqui, nosso objetivo principal é falarmos sobre vacinação contra a Covid. Minha pergunta para você: primeiro, eu gostaria que você falasse qual a diferença entre as vacinas. O que você entende que são vantagens e desvantagens, e principalmente qual é a diferença entre cada uma das vacinas que hoje são disponíveis no Brasil e no mundo? Bom, primeiro eu vou agradecer a minha presença, né, Lu? Para ajudar todo mundo nesse assunto. Mas vamos lá, vamos falar de vacina, que é isso que nos trouxe aqui hoje. Então, espero que todo mundo em casa que vai nos ouvir depois possa aproveitar e refletir, porque o tema vacina está ficando muito controverso e não era para estar desse jeito, né? Bom, vamos entrar direto no Covid, né, na infecção pelo SARS-CoV-2, porque eu acho que a gente depois pode falar das outras vacinas, mas a gente está vivendo uma época muito excepcional, né? Esperávamos uma pandemia por uma doença infecciosa há muitas décadas, e ela finalmente chegou por um vírus que vinha causando já algumas primeiras epidemias, já tinha 2 epidemias anteriores, então já havia conhecimento e já havia investimento no desenvolvimento de drogas e vacinas nas últimas 2 décadas. Tá? Em 2019, final de 2019, começa a epidemia na China, em 2020 o mundo para. Todo mundo já sabe disso, mas talvez no futuro esse vídeo não fique assim tão claro, né? Então, a gente tem que entender que tudo que a gente está vivendo hoje, em novembro de 2021, na verdade, está completando 2 anos de conhecimento da emergência de um novo vírus. Mas o desenvolvimento e o conhecimento de drogas e vacina para esse grupo viral não é tão novo assim. Né? Então, a gente foi possível, por colaboração internacional, importar tecnologia e conhecimento de vírus muito semelhantes, tanto o SARS-CoV-1 quanto o MERS. E por isso, tão rapidamente se identificou o vírus, se tem todo o material genético dele, e foi possível o desenvolvimento de diversos tipos de vacina. Então, eu sempre falo da seguinte forma: a gente tem vacinas hoje disponíveis para esse vírus de 3 momentos diferentes do mundo: a tecnologia do século XIX, a tecnologia do século XX e a tecnologia do século XXI. Então, eu tenho uma vacina, cada uma delas vai ter suas vantagens, suas desvantagens, cada uma delas vai ter provavelmente a sua melhor utilização. E hoje a gente está no final de 2021, mas no final de 2020 eu assisti um curso no Instituto Pasteur que grandes vacinologistas diziam já em setembro de 2020 que muito provavelmente a gente usaria combinação de tecnologias diferentes e que a gente não ficaria só nas 2 doses. Então, o que está se falando hoje, está virando uma realidade hoje, na verdade já é uma verdade científica há mais de 1 ano. Então, a gente tem hoje a vacina do século XIX, é uma vacina em que eu tenho um agente infeccioso inativado. Bom, isso não é muito diferente da vacina para tuberculose, não é muito diferente da vacina que a gente tem para tétano, né? Toxoide tetânico inativado. Então, é bastante segura, ela tem todos os componentes do vírus, então isso nos dá, provavelmente, a certeza de que ela será uma vacina de longa duração. É apresentado ao corpo humano vários antígenos diferentes, várias partes do vírus, e isso é capaz de estimular de uma forma mais completa, em parte semelhante à infecção original. Então, você prepara o indivíduo, ao oferecer aquela vacina, para montar uma resposta para várias áreas daquele vírus. Então, isso é uma grande vantagem. A vacina que a gente tem hoje com essa metodologia é a Coronavac, é a vacina que foi desenvolvida em parceria, né, com pesquisadores da China. Tem outras vacinas com essa mesma metodologia no mundo, ela não é a única, está chegando agora no Brasil. A OMS acabou de validar a Covaxin, que também é a mesma tecnologia, e ela foi desenvolvida no Instituto Butantan, e foi a vacina que o Brasil teve acesso primeiro. Tá? É uma vacina que tem uma eficiência total menor, é verdade, né? É verdade. Mas ela tem grandes vantagens. Primeiro, ela tem baixíssima taxa de efeitos colaterais, então praticamente não tivemos nenhum efeito colateral relevante, é extremamente segura. Ela foi capaz de diminuir a letalidade em grupos muito sensíveis, mesmo com uma eficiência total menor, então principalmente os idosos. Ela é muito segura em indivíduos com imunossupressão, porque ela tem como sua base um vírus totalmente inativado, então não há risco nenhum de replicação.
Então, essa é a base, é a primeira vacina que foi usada aqui. Eu escuto muitas pessoas hoje dizendo, eu tomei a Coronavac, as 2 doses, e adoeci. É verdade, é verdade. Ela, de fato, o objetivo dela é diminuir a letalidade e a morbidade, então eu morreria menos e adoeceria de forma grave numa menor frequência, mas mesmo assim é nítida a diferença entre um indivíduo idoso que está vacinado com Coronavac e que pegou Covid hoje e o que não estava. Então, todo mundo que acompanhou o Covid viu essa transformação. No último mês, eu dei várias altas para pessoas com 95, 100 anos que tomaram apenas Coronavac. E isso não acontecia no início do ano com essa mesma população que não tinha tomado vacina nenhuma. Bom, o segundo tipo de vacina são vacinas que usam vetores virais. Então, eu introduzo a vacina no ser humano, partindo de um vírus em que eu retiro, um vírus que não é o vírus do coronavírus, não é o vírus do Covid, um vírus que eu retiro as suas proteínas, ele pode estar ativado e ser capaz de replicar ou não. No caso do Covid, ele não replica, então ele é seguro, inclusive para imunossuprimidos. Então eu retiro proteínas do vírus original e coloco, claro, em laboratório, proteínas do vírus que eu quero estimular o sistema imune. Então, se usou como plataforma, como base para essa vacina adenovírus. Tem vários tipos de vacinas que usaram adenovírus e tem diferentes tipos de adenovírus que foram usados. A vacina que a gente tem deste tipo aqui é a vacina conhecida como Oxford, Ela usou um adenovírus humano e também é dada em 2 doses. Ela é mais potente que a vacina inativada, ela não tem a apresentação de várias partes do vírus, então ela não tem essa capacidade de se aproximar tanto da doença natural, da doença que ocorre normalmente, mas ela justamente por apresentar aquela parte do vírus que mais importa para o sistema imune, ela é capaz de induzir uma resposta mais eficiente. Então, essa vacina foi a segunda vacina a ser aplicada no Brasil, e foi a vacina oferecida para a maior parte da população adulta jovem, e com uma boa taxa de proteção, superior realmente à Coronavac, então muito complementar. Ela teve alguns problemas, e a gente justamente por ter escolhido uma proteína que vai estimular o sistema imune, também teve problemas que simulavam a doença. E isso, por que eu estou falando isso? Porque os efeitos colaterais são um pouquinho mais frequentes com essa vacina. Então, pessoas que com a doença, muito provavelmente, desenvolveriam problemas de coagulação, com essa vacina, tinham numa frequência maior. Claro que quando comparado à doença, muito inferior, muito mais raro, mas de fato aconteceram. Então a gente não pode dizer que não existe esse efeito colateral, ele tem que ser levado em consideração, inclusive na escolha da estratégia da população que vai ser vacinada com esse tipo de vacina. Então, por isso que, por exemplo, as grávidas se recomendou que não se usasse essa vacina. Porque a grávida já tem uma chance maior de distúrbio de coagulação, e se ela recebesse essa vacina, a gente estaria incorrendo um risco desnecessário, já que a gente tem outras vacinas que não têm esta particularidade. Bom, agora, mais recentemente, nos últimos 3, 4 meses, eu já estou um pouco perdida na sequência dos meses da chegada da vacina, mas a gente teve acesso à vacina, então, do século XXI, que é a vacina conhecida como Pfizer. A gente não tem ainda outra vacina que foi aplicada pela Moderna, mas elas são mais ou menos, elas têm a mesma plataforma, elas partem da utilização de uma partícula que permite a entrada de um material genético, um RNA, que não é um material genético que é capaz de entrar no nosso núcleo e não é incorporado, ele simplesmente entra na nossa célula e a nossa célula lê, como se estivesse lendo uma mensagem, E essa mensagem é traduzida em proteínas que vão estimular o sistema imune, e aí é como se nossa célula fabricasse a partícula que vai estimular o sistema imune. Então, é muito inteligente do ponto de vista tecnológico, porque é muito fácil de ser produzida, e eu aí escolho um alvo genético, um alvo vacinal que é interessante para controlar a doença, que, na verdade, se assemelhou muito à vacina usada para adenovírus. Eu sintetizo uma parte da proteína que estimula o sistema imune. Essa proteína que vai ser estimulada, que vai ser apresentada ao sistema imune do indivíduo, está envolvida em vários
em vários aspectos da doença. Então, era esperado até que a gente tivesse mais efeito colateral do que a gente viu, tá? Então, quem tem acompanhado a vacinação e as pessoas e os seus efeitos colaterais vê muito claramente que a vacina do século XIX, ela dá uma imunidade de fundo muito boa, ela tem pouquíssimo efeito colateral. A vacina do século XX, que é aquela que parte de um adenovírus com uma proteína alterada, ela tem uma resposta, uma proteção mais intensa, ela protege mais, desde a primeira dose ela já protege mais, mas ela tem um pouco mais de efeito colateral, simulando, né, consequências que a gente poderia ter com o próprio vírus. E a vacina de RNA, ela vai direto ao ponto, né? Ela produz aquela resposta vacinal muito específica, por isso que ela se aproxima de 100%, claro que nunca é 100%, mas se aproxima de 100%, tanto para a doença quanto para a morte. Então, eu faço uma doença praticamente assintomática na maior parte das vezes, né? Bom, e isso faz com que a gente tenha três tipos de resposta. E já desde o início, desde o final do ano passado, já tinha ensaio combinando essas plataformas, né? Tá? Então, a gente já tinha a notícia e a impressão dos pesquisadores dessa área de que, muito provavelmente, a formulação ideal seria combinar as vantagens de uma com a outra. Por que eu estou falando isso? Porque a vacina de RNA, como ela foi muito direto ao ponto, ela escolheu um pedacinho muito pequeno do vírus. Pequenas mutações no vírus selvagem podem fazer com que a gente perca a eficácia. Então, seria preciso sempre estar reatualizando. Isso é uma coisa teórica, mas que muito provavelmente vai ser a forma do vírus escapar da proteção vacinal. Então, seria assim, uma vacina em que ela funciona muito, mas ela tem um tempo de vida que seria mais curto. Por isso que, provavelmente, o esquema ideal vai ser usar uma plataforma mais conservadora e o complemento do esquema vacinal com uma vacina de RNA, que muito provavelmente vai precisar ser atualizada conforme a evolução da epidemia, né? Na medida que outras variantes forem surgindo, é possível que esse tipo de adaptação tenha que ser feita. A vantagem é que, como é uma vacina que tem toda uma metodologia de desenvolvimento e produção mais simples, isso é feito de uma forma mais rápida. Então, eu acho assim, que olhando hoje a situação em que a gente está, comparada com a situação que a gente estava há 1 ano e meio atrás, nós estamos com uma grande vantagem em termos de combate, né? Mudou completamente o cenário. A gente deu, como humanidade, tá? Muita sorte. As 3 vacinas são altamente eficientes, as 3 vacinas têm grandes vantagens e elas claramente estão funcionando. Hoje, quando eu olho a circulação do vírus no mundo, essa semana mesmo, né, começaram novas ondas em toda a Europa, principalmente em grupos de pessoas não vacinadas. E é claro que desses grupos, a doença ela extrapola para os grupos vacinados, já que o objetivo da vacina, ela foi desenvolvida rapidamente, ela é muito eficiente, mas ela não tem capacidade de bloquear a transmissão com tanta eficiência. Então, o indivíduo adoece, mas continua transmitindo. Então, ele tem uma replicação viral pequena. Então, a gente não vai conseguir extinguir a vacina, com a vacina. A gente consegue segurar a onda epidêmica, e é isso que está acontecendo. Mas, se eu tiver um percentual da população acima de 40% não vacinado, a gente muito provavelmente vai presenciar um escape viral. Muito provavelmente vai surgir uma cepa, uma variante do vírus que vai ser capaz de driblar a nossa imunidade de rebanho induzida pela doença, induzida pela vacina, tá? Então, e um pouco também pela doença, mas principalmente pela vacina. Então, a gente hoje está num ponto crítico em que, se a gente realmente não correr para vacinar o percentual da população mundial, né? A gente não pode pensar em país mundial, a gente corre o risco de andar para trás, perder 1, 2 ou até mesmo as 3 vacinas, porque a gente teve sorte em que elas funcionaram tão bem, mas a gente pode não ter tanta sorte na próxima variante, né?